A paz do Senhor para todos, meus prezados amados. Que Deus possa vos abençoar, você que vai ouvir essa palavra, vai visualizar, quer dizer, vai compartilhar, né? Essa palavra a qual a gente vai meditar nela alguns minutos aqui nesse lugar, em cima desse monte. Que Deus possa vos abençoar e que você possa também parar para ouvir a palavra a qual Deus ele tem para falar conosco através da sua palavra aqui nessa tarde. Era para eu ter gravado esse vídeo ontem, mas aí o celular deu um problema aqui e não deu para mim gravar o vídeo ontem. Mas graças a Deus, para a honra e glória do nome dele, ele autorizou gravar aqui nesse momento. Que nós possamos meditar na palavra de Deus e ver aquilo que ele tem para falar conosco, nos pedir, né? Eu sempre costumo dizer para alguém que Deus, quando ele nos separa, tem algo para fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, ele nos pede, ele não dá. Se tu for, perdão, para a Bíblia, para a luz da palavra, todos os homens de Deus, patriarcas, profetas, que Deus teve o propósito de usar nessa terra, os que já morreram, os que estão vivos, eles pedem para poder fazer e abençoar na vida daquele que ele pede. Vamos aqui para a palavra. No livro de 1 Reis, capítulo 17, e versículo 8, diz assim: E veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. 2 Reis, capítulo 8, li o versículo 8, li o versículo 9, vou ler o versículo 10. E então ele se levantou e foi para a cidade de Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele clamou e lhe disse: Traz-me um pouco numa vasilha e um pouco de água para beber. Ele pediu aqui para a viúva, né? Indo ela, traz-lhe, e chamou e lhe disse: Traz-me aqui também um bocado de bolo na tua mão. Porém ela respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senãomente um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vim aqui apanhar gravetos, 2 gravetos, e vou preparar para mim e meu filho, para que eu coma e depois morremos. Versículo 13. E Elias disse: Não tema, vai, faz primeiro conforme a palavra, porém fez dele primeiro para mim e um bolo pequeno, e traz para mim, depois fará para ti e o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não falta, até o dia que o Senhor fizer chover nessa terra. Eu li o versículo 13, o 14, vou ler o 15. E ela fez conforme a palavra,
E ela fez conforme a palavra de Elias. E então comeu ele, a sua casa, muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. A palavra que veio do Senhor, que falará por intermédio de Elias. Meus prezados amados, aqui nós vemos um texto, diante desse texto, do livro de 1 Reis, capítulo 17, e versículo 8 a seguir. Nós todos sabemos a história a qual se aconteceu nesse texto aqui, a qual li aqui. Porque Deus ordenou que Elias ali profetizasse sobre a vida do rei Acabe, porque o rei Acabe tinha saído da presença de Deus, estava adorando os deuses, pagãos, Baal. E aconteceu que com certo tempo Elias profetizou sobre a vida do reinado de Acabe, que não choveria naquele país, naquela terra ali, não choveria 3 anos e 6 meses, e assim sucessivamente não choveu. E Deus pegou Elias, Deus chegou para Elias e disse: Elias, rapaz, vai sobre o rio que lá eu te sustentarei. E mandou Elias para a beira do rio. Mas devido ao tempo, amado, que não chovia sobre a terra, o ribeiro foi secando. Foi aonde Deus entrou em cena na vida de Elias novamente e disse: Ei, Elias, vai lá para a cidade de Saraté, porque lá eu vou te ordenar uma viúva para te sustentar. E aqui diante desse texto, a qual eu iniciei no versículo 8, eu li para você entender a mensagem, o que é que Deus quer fazer. Em primeiro lugar, Elias como profeta, como ministro, irmão. Por que é que às vezes Deus manda um profeta, ele levanta o profeta para ir diante da casa de uma pessoa, seja ela empresário, seja ela uma pessoa funcionária, trabalhadora, mas quando ele leva um profeta diante de uma pessoa, ele leva quando a pessoa está passando por dificuldade. E eu, por exemplo, eu tenho Deus, que é Ele que é meu patrocinador, mas Ele vai usar os homens dessa terra para me ajudar em relação a uma obra missionária que Ele me outorgou por a misericórdia dele para levar o evangelho. Ele tem me colocado diante de alguns empresários de dentro da minha cidade, mas quando ele me colocou diante dos empresários, nenhum deles estava rico, estava próximo, estava abençoado, que nem está hoje. A maioria deles estava que nem a viúva, quer dizer, estava caçando graveto. Quando eu apareci na vida deles para a honra e glória de Jesus Cristo. E se algum deles olhar para mim hoje e ele disser na realidade que a vida deles estão da forma que eles me conheceram do tempo que Deus me apresentou diante deles, dizer que eles estão pior do que estavam, eu chamo todos eles de mentiroso. Como homem de Deus, como profeta, eu chamo todos eles de mentiroso. Aí você olha para mim e diz: por quê, irmão? Porque o tempo que Deus tem colocado eles diante de mim, o que Deus tem feito para a honra e glória dele é prosperar o azeite sobre a vida deles. Aí tu olha para mim e diz: por quê, irmão? Porque eu estou entre dia, sai dia, anos e anos, em cima desse monte aqui. E profeta não mente não. Para você saber, eu vou virar o rosto aqui, se eu sair daqui para você ver. Tá aqui, ó. Aqui nesse projeto aqui tá os pedidos de todos eles que eu oro entrando um ano e saindo um ano.
em cima desse monte. Isso aqui são pedidos, ó. E no dia que o empresário desse aqui olhar para mim e dizer, irmão, a semente que eu tenho semeado na tua vida ministerial, o azeite parou, Deus não me prosperou, Deus não me honrou, eu chamo todos eles de mentiroso. Porque profeta não mente, irmão. Homem de Deus não mente. Eu não tenho precisão de mentir para homem nenhum dessa cidade. Talvez pode ter algum empresário que é patrocinador meu, ele vai me ver que ele não vem aqui em cima do mundo, ele não sobe aqui não. Quem sobe sou eu, para a honra e glória de Jesus Cristo. Eles vão ver com essa caderneta bem que é mostrando. Está aqui os pedidos, todos eles. Aqui tem empresário que ele começou patrocinando a minha vida de ministério, eu só tenho uma empresa, tem deles hoje tem 5 empresas. Fazenda, carro, caminhonete, tudo Deus honrou eles. Aí tu olha para mim e diz, irmão, tu tem fazenda, carro, caminhonete? Tenho não. Perdão, em relação ao carro, eu tenho aquele gol que eu faço a obra, né? Mas não tem fazenda, não tem boi, não tem... Não. Aí tu olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque eu não vivo de sangue de ninguém. Eu vivo daquilo que Deus coloca sobre as minhas mãos, não para ser melhor do que ninguém. Um dia eu posso ter? Posso. Porque eu sirvo esse mesmo Deus, dono do ouro e da prata, e que multiplica o azeite na vida de uma viúva e de um profeta. Mas presta atenção na palavra. Versículo 3. Eu li o texto todo porque é grande para você entender a mensagem. Versículo 13. E Elias disse, não temas, vai e faz conforme a palavra. Porém fez. Primeiro, quer dizer, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim aqui. Depois fará para ti e o teu filho. Escuta uma coisa. Quando Deus tem um propósito de nos prosperar, seja em que área for, irmão. Na saúde, ministerialmente, financeiramente, materialmente, econômico. Primeiro, Deus nos pede. Não é primeiro a gente ir e pedir Deus, não. Ei, Deus, me abençoa, me prospera, me dá saúde. Não, irmão. Primeiro, Deus chega para mim e para ti que pede. Aqui Deus primeiro pediu. Elias representava a Deus na vida daquela mulher. Quando ela questionou aqui, disse, Senhor, rapaz, ela quis voltar atrás. Diz, a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de farinha na botija, um pouquinho de azeite. Aí ele disse, ei, não temas, faz primeiro para mim um bolinho pequeno e traz aqui fora para mim. Aí ela foi e fez. Escuta uma coisa que eu quero te ensinar aqui. Hoje nós estamos vivendo numa vida que os profetas que tem de abençoar a pessoa que está para morrer de fome no outro dia, e ainda tem muitas vezes ainda de dar o dinheiro para ela e a comida para ela. Diferente da palavra. Eu estou cansado de encontrar gente para mim que está do outro lado morrendo aí, espiritualmente, financeiramente, na doença, ele não quer ainda que eu ore, abençoe ele, e ainda dê meu dinheiro para ele. O dinheiro é a forma, o sustento que um pouco Deus me dá. Aqui na Bíblia, Deus ensina diferente para mim e para ti. Tem gente que ele quer que Deus pague todas as contas dele, todos os seus compromissos, e o voto dele ele quer cumprir depois que ele paga todas as suas contas. Nem assim não, irmão. Primeiro honra o voto que tu fez com o profeta, o voto que tu fez com Deus, que tu vai ver que não vai faltar farinha na tua panela, e nem azeite na tua botija, que esse Deus não mente. Esse Deus aqui não mente. Assim como ele fez na vida daquela viúva.
Ele tem feito na minha vida, ele faz na tua vida, que se tu for fiel diante dos votos que tu faz com Deus e com os homens. Não queira dar resto para Deus não, irmão. Deus, quando ele te abençoa, ele te prospera, ele não te dá resto, ele te dá premissa. Eu não sei com o que é que Deus vai falar aqui, mas Deus está falando e vai falar nessa tarde aqui. Nessa live ele vai falar. Tem irmãos e irmãs que ficam de noite orando. Deus faz um milagre, aumenta meu azeite, vai na minha questão. Aí Deus diz, vai orar, ela não vai orar, ela quer o milagre primeiro. Deus diz, vai patrocinar na vida do missionário, do evangelista, de um profeta, vai semear, ela não quer semear. Ela quer só a recompensa de Deus. Ei, irmão, escuta uma coisa. Eu vou te ensinar na palavra, que eu ensino a pessoa na palavra. Está aqui, ó. Porém ela disse, viva o Senhor teu Deus. Somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e meu filho, vou morrer de fome, quer dizer, no outro dia. Versículo 14, versículo 13. E Elia disse, não temas, vai, faz conforme a palavra. Porém fez dele, quer dizer, primeiro para mim um bolo pequeno. Ele não pediu o azeite nem a farinha da mulher toda. Pediu um bolo pequeno. Deus não te pede tudo não, mano. Deus te pede um pouquinho. E traz para mim. Depois fará para ti o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de quem, irmão? De Elias. E então comeram, ela, quer dizer, ela, interpretando, comer é comida, irmão, para você entender. Ela, ele e o seu filho, muitos dias, versículo 16, e da panela a farinha não faltou, não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que veio a ele, falará pelo intermédio de Elias. Escuta, dentro da minha vida, dentro dos ministros, dos homens de Deus, que andam com sinceridade, com honestidade diante de Deus, diante dos homens, Deus, ele vela sobre a minha palavra, sobre a palavra daqueles que são sinceros e fiéis diante dele. Se nós chegar e dizer, olha, faz isso aqui, para Deus, que Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vela pela palavra que a gente abre e profetiza na vida de uma viúva, de uma pessoa, de um aleijado, de um cego, de um doente, de um desfalido. Porque ele vela com a sua palavra para se cumprir, irmão. Esse Deus aqui vela com a palavra para se cumprir. O segredo que hoje as pessoas primeiro querem que o profeta abençoe, que o profeta libere as bênçãos, os milagres, ordena. Está passando uma mosca aqui, que ela veio para cá, para perto do bar, mas está repreendendo em nome de Jesus. Enquanto você que está do outro lado, quando Deus enviar o profeta dentro de você para você alimentar, primeiro é que você tem de alimentar ele. Mas, irmão, o que significa alimentar? Quando o profeta chegar diante da sua casa, com um projeto diante da sua mão, dizer, olha, isso aqui é relação a uma obra missionária, isso aqui é relação a uma igreja que eu estou construindo, isso aqui é um terreno que eu vou comprar, olha, isso aqui é para levar o evangelho de Deus, e ele chegar e dizer, me alimenta, me ajuda, vamos na caminhada junto, que Deus vai te abençoar, não rejeite a oportunidade que Deus vai lhe dar.
porque é uma oportunidade que Deus está lhe dando. E outra, se é que Deus vai lhe ir diante da sua casa, diante da sua cidade, e bater em você, não diga não. Faça que nem Isaías, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Profeta, 99% não vai na casa de quem está prosperando, irmão. Aprenda isso. A maioria de nós que somos de Deus profeta, ele leva a gente numa pessoa que já está morrendo. Financeiramente ele só está com a loja e o nome de empresário, mas deve família, filho, banco, tudo, não tem nada para pagar. Está só com a loja e os produtos lá dentro. Agora, os clientes ele não tem, não. Aí tu olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque é assim que Deus coloca as viúvas diante de mim. Eu chego lá e eles estão apanhando. Nunca que eu preguei um semeador, patrocinador, os poucos que Deus tem me dado para me chegar lá, eles estão dizendo, rapaz, estou na mídia, irmão. Ei, rapaz. Eu encontrei uma vez que eu fui lá e ele rejeitou. Disse que ele não precisava de oração não, mas hoje a empresa dele lá tá mais seco do que a província lá de Faraó. Aí tu olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque rejeita esse chamado aqui, ó. Vou te mostrar o chamado aqui. Você sabe qual é o chamado? Essa palavra aqui é Deus, ó. Rejeita. Tem gente que ele se acha tão grande, está tão próximo financeiramente, tão rico, que ele não precisa de oração, ele não precisa de profeta, ele não precisa de ninguém. Ele está dizendo, eu não preciso de ti mais não, Deus. Mas, irmão, tu é duro não, eu falo o que Deus botar na minha boca para me te ensinar, mano. Tu quer prosperar? No meio dessa crise que nós estamos vivendo, no meio desse caos que nós estamos vivendo, obedeça a palavra de Deus. Não rejeite os profetas, porque eles representam Deus nessa terra. Quer dizer, os profetas, irmão, que é sincero, que é honesto, que não tem precisão de andar mentindo para ninguém. Eu não tenho precisão de andar mentindo para ninguém. A minha vida é transparente. Aonde eu ando dentro da minha cidade, eu ando transparente. Se o cabo me vê com carro, foi Deus que me deu. Se o cara me vê com uma mixariazinha no bolso comprando alguma coisa, pagando, foi Deus que me deu. Mas foi na sinceridade. Eu aqui em cima desse monte, descendo o lago dia e noite, orando pela uma semente e pelas viúvas que Deus tem levantado nessa cidade, para me abençoar numa vida ministerial. Eu costumo falar para os patrocinadores que deles não tem uma unha do bode comprada, jamais uma terra e uma fazenda. Um dia eu posso ter, mas se eu tiver, foi Deus que me deu. Vai levantar algum empresário milionário, chegar para mim e dizer aqui, irmão, oferta, vai lá, compra. Então tá aqui, irmão, vou passar para teu nome, tá aí. Porque Deus pode fazer isso? Pode! Porque nós servimos um Deus dono do ouro e da prata. Se tu ir para o livro de Ageu capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata, e a glória da segunda casa será muito mais maior do que da primeira na minha vida, e na tua vida estou a acreditar. Escuta. Você que é empresário, que é irmão, que um dia Deus lhe chamou para você sustentar uma viúva. Primeiro sustenta a viúva e espera a provisão de Deus que Ele lhe prosperará. Não queira primeiro pagar suas contas, suas dívidas, seu R$1 milhão. Aí quando chega que é o pouquinho do azeite do profeta que você vai entregar, você deixa por último. Não. Aprenda na palavra de Deus. Primeira primícia, irmão, é para Deus. As pessoas não entendem por que é que Jesus me abençoa. Aí você olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque eu fico liso, mas o voto que eu fiz com o homem de Deus nessa terra para me ajudar. Antes de chegar o dia, se Deus me der condição na mão, se, por exemplo, se eu fiz um voto de ajudar o cabo numa igreja ali, eu ajudo ele. Um pouquinho que Deus me dá. É no dia 20,
Pois ando dia 20 com Deus na minha mão, eu já levo, chego lá e entrego. Está aqui, meu irmão, que Deus te abençoe. Vai fazer a obra de Deus. Aí é por isso também, quando eu oro para Deus que eu peço, Deus se levanta do trono dele e me abençoa. Para mim hoje estar debaixo dessa tenda aqui nova, do jeito aqui para Deus fazer aqui, eu tenho 15 anos orando aqui e abençoando o povo da cidade, da nação inteira. Mas primeiro Deus diz, vai orar, vai capinar, vai zelar, está tudo varrido. Eu já vai para honra e glória de Jesus, eu já varri tudinho aqui, já deixei tudo limpo hoje, está tudo varrido. Aí tu olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque Deus primeiro me pede, irmão. Deus primeiro me pede, Deus primeiro te pede, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez tem gente por aí que às vezes ajuda ministério, ajuda profeta, mas ele ajuda do resto. Aí muitas vezes ele não vê crescimento na empresa, ele não vê crescimento nas finanças. Aí tu olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque ele quer servir a Deus da sobra. Não, irmão. As primícias de Deus em primeiro lugar. Em todo lugar que tu vai ler essa Bíblia, que Deus te fala em primíssima, quer dizer, primeiro é Deus. Eu, quando chego aqui para a honra e glória de Jesus, aqui no lugar que é o altar, tu tá vendo esse altar aqui? Aqui é o banco que a gente ora de cima aqui. Quando eu chego aqui que tá sujo, Jesus diz primeiro, vai para tu poder orar. Limpa, zela. Já tem irmão que chega aqui, tá tudo sujo, do jeito que ele chega, ele se joga em cima da lixeira. Aí eu só fico observando. E Deus lá de cima observando. E muitas vezes, talvez, ora e não recebe. Por quê? Porque até para varrer aqui, pegar uma vassoura, que a vassoura está bem aqui, ele não tem coragem de limpar aonde ele vem buscar o milagre. Está entendendo o mistério? Então, receba essa palavra. Eu vou ler mais uma vez aqui para tu entender o final aqui e eu vou orar pela tua vida. Porque... E Elias disse, não temas, faz primeiro, conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno. Deus não te pede o teu dinheiro todo, não. Deus não te pede aquilo tudo que tu tem, não. Deus te pede isso aqui, irmão, ó. Que ele disse aqui, traz um bolinho pequeno aqui para mim. Faz para mim primeiro. E depois faz para ti o teu filho. Não queira fazer primeiro para ti o teu filho e depois fazer por último para Deus, não, amado. Está aqui a palavra. Eu te ensino a palavra. Tá aqui, eu estou lendo ela, está na minha mão aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ela aqui aberta. Primeiro para mim, um bolinho pequeno, está aqui, pequeno, e traz para mim, e depois fará para ti, e para o teu filho. Versículo 13, versículo 14. Pois assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que fizer o Senhor chover sobre a terra. Versículo 15, está a resposta do que ele pediu. E ela foi e fez conforme a palavra de quem? De Elias. E então comeu, quer dizer, se alimentou ela. Ele que era o profeta, em sua casa muitos dias. E da panela a farinha não faltou, não acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra que veio do Senhor, que falará pelo intermédio de Elias. Escuta, não para minha honra e não para minha glória. A palavra do Senhor, ela vem para minha vida como ministro, como profeta.
E aquilo que eu liberar na vida do homem nessa terra, aquilo que eu profetizar na vida dela que o Senhor vai fazer, se eu andar segundo essa palavra, Deus não me deixa passar por mentiroso e nem envergonhar. Porque Ele vela com essa palavra para se cumprir. Na minha vida e na tua vida. Tu que está do outro lado panhando por aí, que tu fez muitos votos com Deus, com os profetas, com os homens de Deus, e tu quer primeiro para ti e para os teus filhos, mude a tua consciência, muda o teu pensamento, coloca diante de Deus a tua premissa em tudo que tu vai fazer, que tu vai ver as coisas andar e dar certo. Não vai faltar azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. Pode faltar na casa do teu vizinho. Agora na tua não falta. Lá em casa, vai vizinho muitas vezes pedir algo do pouquinho que Jesus me dá. Para honra e glória do nome dele, que eu não estou aqui com soberba. Mas eu não ando pedindo uns quilos de farinha casa de vizinho. Não ando pedindo um pacote de café casa de vizinho. Não ando pedindo uma colher de óleo, uma colher de arroz. Não. Eu morava numa casa de barro. E lá vizinho, por obrigação, é que tinha direito de me pedir, morando numa casa de barro. Quando ele me pedia uma colher de óleo, eu mandava o dinheiro para eles comprar 1 litro cheio de óleo. Isso é o testemunho. Eu falei para você que toda vez que eu vou gravar o vídeo, é testemunho meu aqui. Mas, irmão, tu morava na casa de barro, e as pessoas que moravam na casa construída, irmão, vinham me pedir. Eita glória! Esse aqui é o testemunho para aumentar a tua fé. Agora tu olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque sempre eu dei a premissa de mim para Deus. Eu morando numa casa de barro, isso aqui não é para verdadeiramente me exaltar, me gloriar, não, porque toda a honra é glória para Deus, e Jesus sabe que eu não estou mentindo. As pessoas chegavam e pediam um pouco de arroz. Eu pegava naquele tempo, um pacote de arroz era R$5. Eu tinha uns R$5 no bolso, que eu trabalhava de mecânico nessa época. Hoje eu trabalho só para Deus, aqui em cima do monte pregando, para honra e glória do nome dele, né? Mas a pessoa me pedia um pacote de um pouquinho de arroz numa vazia, de eu chegar, tira R$5 do bolso, manda ele comprar 5 quilos de arroz ali para comer. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo essa garrafa d'água aqui? Eu tenho 15 anos que eu tenho 15 anos para honra e glória de Jesus Cristo, que eu oro em cima desse monte aqui. Quase todo dia eu tô aqui, irmão. Entra ano, mês e mês, semana e semana eu tô aqui. Mas eu não ando pedindo água para ninguém, não. As pessoas que sobem aqui, os irmãos e as irmãs que sobem aqui, chega aqui morrendo de sede aqui, irmão, me dá da água. E Jesus diz, pode dar. Tu é uma fonte. E tem gente que tem condição de ter mais dinheiro que eu, chego aqui, tá aqui a água, tá aqui a garrafa, tá cheia, eu já consagrei, tá aqui, ó, água. Para você ver que profeta não mente. Aí você olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque eu aprendi sempre a dar o melhor para Deus, não para me gloriar, para ser melhor de que ninguém, não, irmão. Isso aqui, essa carne aqui é podre, somos fracos, não somos ninguém. Nós não passa de um verme de Jacó, de uma pessoa miserável. Diante de Deus, nós não somos nada. Agora Deus requer da gente algo para que a gente possa fazer para Ele. Tanto no mundo espiritual, que é por lado de cima, como no mundo profissional, que é terreno. Tem gente que diz que Deus não precisa de dinheiro lá no céu porque é o dono do ouro e da prata, sim. Mas aqui nós vivemos na terra, ele precisa de dinheiro para poder manter a obra dele. Com que é que tu paga o aluguel da tua casa? Com que é que tu paga a água da tua casa? Com que é que tu bota transporte no teu carro para tu andar? Com que é que tu compra teus alimentos? Não é com dinheiro. Assim mesmo é as coisas de Deus, precisa ter dinheiro nessa terra para ser mantida. E o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dele. Ele diz que o ouro e a prata é dele. Nós que somos egoístas,
soberbo e pensa que tudo é nosso. O ouro e a prata ele diz que é dele. E é dele. Já viu Deus dar 1 milhão pro caba por mês, na hora que ele vai dar para Deus dar um tostão? O caba chega na igreja para ofertar, ele tá com as notas mais grandes, 100, 200 no bolso. Quando o irmão pede lá que é o pastor a oferta para dar, ele puxa R$2 do bolso e joga dentro da salva. Quer dizer, ele está dando o resto. Dê a primícia, irmão, para Deus na sua vida, que você vai ver Deus lhe abençoar e lhe prosperar. Essa aqui é a palavra que Deus tinha para falar. O meu coração é o teu coração. Passe a executar essa palavra. E depois tiver a oportunidade um dia de tu testemunhar, né? Testemunha para Deus o que é que Deus fez através dessa palavra aqui que ele abriu minha boca para te ensinar aqui em cima desse monte, nessa tarde. Você que está do outro lado, que vai visualizar esse vídeo, que vai curtir essa palavra, compartilhe ela para outras pessoas que estão do outro lado, para os teus parentes, para a tua família. Porque tu vai estar sendo missionário, tu vai estar sendo um canal de bênção do outro lado para abençoar a vida de alguém do outro lado. Outra, assista o vídeo todo. Porque eu já falei aqui e vou falar novamente. Eu abençoo e oro pelas pessoas nesses vídeos que eu gravo no final da pregação. Aí tu olha para mim e diz, por quê, irmão? Porque primeiro é a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Depois é que Deus vai nos usar como ministro, como profeta, como homem de Deus para te abençoar. Então curta o vídeo todo, visualize ele todo, compartilhe para alguém do outro lado, que tu vai estar sendo missionário, tu vai estar agradando a Deus, e Deus vai te abençoar, te prosperar, vai te salvar, tua família, e não vai deixar faltar azeite sobre a tua botija, nem farinha sobre a tua panela. Tu só basta guardar o que tu aprendeu aqui, através dessa palavra aqui, em alguns minutos que esse vídeo foi gravado para ti aqui, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou orar abençoando a tua vida, que aonde essa palavra chegar, no coração de quem vai chegar, seja dentro de uma roça, dentro de transporte, dentro de uma igreja, no trabalho, em casa, que essa palavra possa invadir a tua vida, o teu coração, e tu possa dar lugar e ser sincero com Deus, em todas as áreas da tua vida, não tu vai fazer na vida dele nas primícias, porque ele é fiel para velar com essa palavra para te abençoar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus poderoso, neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra foi pregada, foi ministrada aqui alguns minutos, nessa tarde, em cima desse monte, Pai. Que aonde essa pessoa ia assistir esse vídeo, essa palavra, e visualizar e curtir, que ela possa, em primeiro lugar, meu Pai Celestial, dar o que ela tem, do pouco que ela tem, em primeiro lugar para ti, para que tua palavra possa se cumprir sobre a vida dela, e tu possa realizar os milagres e abençoar ela muito mais do que já ela é abençoada. Então, nesse momento, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja na área das finanças, na saúde, na vida espiritual, emocional, financeira, econômica, eu ministro a bênção sobre a vida dessas pessoas, a qual vão compartilhar, meu Deus poderoso, esse vídeo, a qual vão, meu Pai, ouvir a tua palavra, curtir a tua palavra, a qual vão visualizar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como ministro da tua palavra, Pai, eu abençoo e determino os milagres, as maravilhas, as bênçãos sobre a vida dela, segundo ela obedecendo a tua palavra, fazendo aquilo que tu tem ordenado para ela fazer hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com sinceridade, com honestidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Nesse momento eu te peço, Pai, vai sobre a vida delas, sobre a casa delas, sobre o projeto, sobre os sonhos. E prospere em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu te peço e por fim venho te agradecer. Nesse momento, essa pregação, esse vídeo, irmão, foi finalizada, quer dizer, eu encerro. E a paz do Senhor e que Deus possa vos te abençoar muito mais em nome de Jesus Cristo. Toma posse da tua vitória, do teu milagre, em nome de Jesus Cristo. E amém.